Afinal, por que a água do mar é salgada? De onde é que vem esse sal todo? Será que a quantidade de sal aumenta ou diminui durante o ano? Se você está a fim de responder a essas perguntas, se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoas lindas e maravilhosas, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a água e entender por que é que as águas dos mares e oceanos são salgadas. Então se você está a fim de entender um pouco mais sobre esse assunto, vem comigo que eu te mostro no detalhe. A Terra é conhecida como o planeta azul por uma boa razão. A água é uma das substâncias mais importantes da Terra. Ela afeta todos os aspectos de vida e sem ela não haveria vida no planeta. Ela cobre cerca de 71% da superfície, sendo em sua maior parte água salgada que se encontra nos oceanos e nos mares. As camadas de gelo nas regiões polares e na parte alta das montanhas também possuem grandes quantidades de água. A essas chamamos de água doce por não conter sal nelas. A água doce representa apenas 2,5% do total de água existente no planeta. Se tivermos que representar a quantidade total de água em comparação com o tamanho da Terra, nós veríamos basicamente isso aqui. Mas a grande diferença entre a água doce e salgada é que a doce é utilizada para o nosso consumo, já a água salgada não é boa para matar a sede. Bebê-la em grande quantidade pode gerar desidratação grave, levando à morte. Realmente beber a água do mar não é nada legal, dá uma sede absurda depois. Mas por que será que isso acontece? Por que é que eu posso ficar desidratada bebendo a água do mar? Tudo isso se deve ao processo de osmose. A osmose é um movimento de água que ocorre dentro das células através de suas membranas. Nesse processo, as moléculas de água partem de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Sendo assim, se bebermos muita água do mar, nós estamos aumentando a concentração de sal no organismo. Então, através do processo de osmose, a água que está dentro das células tende a sair de dentro delas para ir em direção onde tem maior concentração de água. Isso acaba fazendo a desidratação das células. Daí, a vontade absurda de beber água potável vem na tentativa de diluir esse sal todo. Ah, então é por isso que quando eu como alguma coisa salgada me dá vontade de beber água o dia inteirinho. Mas me vem uma dúvida aqui. Será que a quantidade de sal na água do mar é a mesma durante o ano inteiro? Ou isso vai alterando com o tempo? A pergunta é maravilhosa, mas para te responder isso eu preciso te explicar antes um pouquinho sobre o ciclo da água. A água na Terra sempre está se transformando e passando por um ciclo. Esse ciclo compreende basicamente em 3 fases principais: a evaporação, a precipitação e a condensação. Inicialmente, os raios solares aquecem as águas dos mares e oceanos, fazendo com que a água evapore, incluindo a transpiração dos seres vivos. Então, o vapor de água sobe, entra na atmosfera e se resfria, formando as nossas queridas nuvens. Comumente, esse processo inicia em cima dos mares e oceanos. Através dos ventos, as nuvens podem ser levadas sobre a terra, onde precipita e cai em chuva ou em forma de neve. Uma parte dessa precipitação se evapora, já a outra parte se infiltra no solo e nas camadas de rochas mais profundas. A água também surge por meio de fontes naturais e é transportada pelas correntes e rios até chegar ao mar. E então, esse ciclo recomeça. É bom ressaltar que o volume de água evaporada e precipitada estão em equilíbrio. Sendo assim, a quantidade total de água não diminui. Porém, é importante assegurar a limpeza da água de todas as fases do ciclo. Isso porque a água utilizada nas casas, indústrias e na agricultura só podem voltar aos rios e lagos depois de passar por um tratamento adequado. Mas por que é que existem 2 tipos de água no mundo? A salgada e a doce.
Bom, para responder essa pergunta temos que viajar alguns milhares ou milhões de anos atrás. Estes eram os oceanos de água doce, mas continham grandes quantidades de dióxido de carbono dissolvido. A presença do dióxido de carbono na água permite a produção do ácido carbônico. Esse ácido começou a reagir quimicamente com as rochas, dissolvendo o cálcio, magnésio e outros minerais e sais que estavam presentes nelas. Além disso, outras ações também geram os sais que contribuem para a salinidade da água, como é o caso de atividades vulcânicas, erosão provocada pela chuva, do mar, do vento, de rios e do arrasto de pequenas partículas de rochas em direção ao mar. Atualmente, 1 litro de água do mar contém cerca de 35 gramas de sal. Os sais e minerais continuam a ser depositados nos oceanos a partir de fontes hidrotermais no fundo dos mares e a partir da terra através dos rios. E respondendo à pergunta sobre a quantidade de sal na água do mar, pode-se pensar que essa quantidade continua a aumentar por esses motivos citados no vídeo. Porém, os minerais e os sais também são removidos em grandes massas de água. Parte deles juntam-se aos sedimentos marinhos, enquanto outros são usados pelos organismos desse meio. O sistema resultante mantém a salinidade do mar a um nível constante, tornando as vidas dos náufragos cada vez mais difíceis. E aqui vai uma curiosidade. Normalmente, a quantidade de sal na água do mar gira em torno de 5%, mas existe uma região onde esse valor sobe para 35% de sal. Já sabe de onde eu estou falando? Se você pensou no Mar Morto, você acertou de novo, miserável. O Mar Morto é um mar de água extremamente salgada, localizada no Oriente Médio, mais precisamente na divisa dos territórios de Israel, Palestina e Jordânia. Recebe esse nome porque não apresenta condições para a manutenção da vida em virtude do elevado grau de salinidade. E isso ocorre porque se trata de um mar fechado, ou seja, cercado de terra por todos os lados, de forma que a única fonte de abastecimento é o Rio Jordão. Como a região é muito quente, a água é evaporada de uma forma muito rápida, mas os minerais não, o que contribui para a elevada quantidade de sal. Que loucura isso tudo, né? Eu acho um máximo saber que a água salgada dos mares é composta por diferentes tipos de sal e que ainda a quantidade de sal consegue se manter durante o tempo todo graças aos nossos organismos marinhos. A ciência realmente é incrível. É isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu fiz um vídeo onde eu te mostro como é que a dessalinização da água do mar acontece. Um método de tentar retirar o sal da água do mar para tentar fazer ela potável num momento de tanta escassez. Então, se você ficou curioso, é só clicar nesse vídeo aqui do lado. É isso, pessoal, não esquece de curtir o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E eu te vejo na próxima, hein? Muito obrigada, um beijo e fui!